Os zumbis desse filme são muito inteligentes. Além de andarem a cavalo e usarem armas, eles ainda sabem artes marciais. Até os felinos foram infectados. Las Vegas ficou infestada por zumbis e teve que ser isolada do mundo. A única solução para o problema era bombardear essa zona de quarentena. O mais surpreendente era que o rei zumbi descobriu sozinho como se reproduzir, e a rainha zumbi ficou grávida. Tudo isso começou quando um casal recém-casado dirigia distraído. Eles colidiram com um caminhão militar que transportava uma arma biológica secreta. Como o conteúdo era altamente confidencial, nem os soldados sabiam o que estavam transportando. Eles só podiam relatar a situação aos seus superiores. Quando o superior ficou sabendo que o container foi danificado, eles foram instruídos a fugir. No entanto, a curiosidade era grande, e em um momento de descuido, o zumbi chamado Zeus escapou e infectou um soldado. Os outros abriram fogo, mas não adiantou. O zumbi continuava atacando. Um soldado ficou literalmente boquiaberto de espanto, enquanto o outro decidiu que, se não podia vencê-los, devia se juntar a eles. Assim, o zumbi e seu novo aliado seguiram para uma grande cidade, Las Vegas, que da noite para o dia se tornou um completo caos, levando todos a abandonarem os vícios dos jogos. A situação saiu do controle, e o exército foi enviado para intervir, mas todos acabavam se tornando zumbis também. Após 6 dias e 6 noites de bombardeios inúteis, o presidente ordenou que a área fosse isolada, com contêineres para evitar mais mortes, e que uma bomba nuclear fosse lançada em 4 dias para varrer Las Vegas do mapa. No entanto, um japonês milionário ficou preocupado, pois tinha $200 milhões em dinheiro em um cofre na cidade. Desesperado, ele procurou Scott, um especialista em matar zumbis. No entanto, Scott estava afastado da ação, agora vendendo hambúrgueres, pois o último zumbi que matou foi sua própria esposa, um trauma que o assombrava. Por causa disso, atrapalhou seu relacionamento com sua filha e não se interessou por mais nada, exceto vender hambúrgueres. Porém, o bilionário ofereceu dividir o dinheiro com ele se conseguisse recuperar a fortuna, e Scott começou a considerar a proposta. Amigos e familiares rapidamente formaram uma equipe para enfrentar essa missão perigosa, e seus membros eram bem variados. Havia o Van der Rohe, famoso por seu amor pela serra elétrica, um influenciador digital chamado Guzman, que ganhou fama matando zumbis, embora ultimamente seus vídeos estivessem sendo removidos devido a denúncias. Um especialista em abrir qualquer tipo de fechadura, Dieter, essencial para arrombar cofres, sem o qual a missão não seria possível. O helicóptero responsável pela evacuação só precisava de uma única hélice de bambu, pois Peters era uma ótima pilota. Havia uma loira chamada Lily, que servia como um verdadeiro GPS humano em território zumbi. Também havia o guarda-costas Martin, enviado pelo milionário, mas ele tinha seu próprio interesse na missão. Entre os membros da equipe estava Cummings, odiado por todos, que foi incluído por sugestão de Lily, alegando que sua presença seria útil de alguma forma. Quando tudo parecia pronto para a missão, a filha de Scott, Kate, apareceu do nada, exigindo ser levada junto, com uma razão bastante absurda. Sua melhor amiga havia entrado sorrateiramente na área dos zumbis em busca de tesouros há 2 dias e ainda não tinha voltado. Ao saber que o rei zumbi era conhecido por ser lascivo, Kate ficou extremamente preocupada. Ela ameaçou seu pai, dizendo a ele para levá-la junto para ser protegida, ou ela iria sozinha e acabaria sendo mordida por um zumbi. De qualquer forma, ela iria resgatar sua amiga, então Scott tinha que decidir. Diante dessa situação, ele não teve escolha a não ser concordar. Assim que a equipe entrou na cidade do pecado, se deparou com uma das criaturas mais temidas do mundo, uma tigresa. O estranho foi que, mesmo após ver os humanos, a tigresa não atacou o grupo. Enquanto todos estavam confusos, Lily agiu rapidamente, disparando sua arma em Cummings. Acontece que, após Zeus fundar seu reino, ele estabeleceu uma regra. Os humanos podiam entrar em seu território, desde que oferecessem um sacrifício. Dessa maneira, quando Cummings foi amarrado, a rainha zumbi apareceu pessoalmente. Ela era a favorita do rei zumbi, que compartilhava seu afeto entre várias concubinas, e ela já estava grávida do príncipe herdeiro. A rainha zumbi parecia muito satisfeita com o sacrifício, pois caminhava com alegria. Com isso, a equipe retomou sua jornada, mas o verdadeiro problema ainda estava por vir. O caminho à frente estava completamente bloqueado por uma horda de zumbis adormecidos, e se algum deles fosse acordado, todos morreriam. Scott decidiu liderar o grupo, jogando bastões de luz no chão para marcar o caminho. Tudo parecia estar indo bem, até que o vigilante enviado pelo milionário resolveu causar problemas. Ele jogou um dos bastões de luz em um beco sem saída. Como resultado, acordou todo o ninho de zumbis, trazendo um grande problema para uma mulher. Isso foi apenas porque Martin não gostava dela. Sem outra escolha, o influenciador disparou contra um barril de gasolina preso ao corpo da mulher, provocando uma explosão, que apesar
apesar das lágrimas, permitiu a fuga do grupo. Com o problema resolvido por enquanto, eles finalmente chegaram ao prédio-alvo, que antes era um cassino. O grupo se dividiu. Scott e sua filha cuidaram de reabastecer o gerador para restaurar a eletricidade do prédio, enquanto Peters subiu no telhado para consertar o helicóptero abandonado. Van der Rohe e Guzman acompanharam o especialista em fechaduras até o cofre, enquanto o guarda-costas e Lily ficaram de guarda. No entanto, eles logo encontraram a rainha zumbi e seu assistente. Eles só estavam curiosos para ver o que esses humanos estavam fazendo em seu território. Porém, o guarda-costas não hesitou em atacar diretamente, imobilizando a rainha zumbi. O assistente fiel tentou protegê-la, mas acabou sendo morto por Lily. A cena seguinte deixou Lily completamente chocada, pois Martin usou um fio de aço para decapitar a rainha zumbi. Acontece que esse era seu verdadeiro propósito na missão. O japonês milionário que o enviou não estava interessado nos 200 milhões de dólares guardados no cassino. O verdadeiro prêmio era a cabeça da rainha zumbi, pois com isso seria possível desenvolver mais armas biológicas. Lily sabia que o rei zumbi não deixaria isso passar, então ela e Martin fugiram rapidamente. Como esperado, Zeus chegou logo em seguida. Ao ver o corpo decapitado de sua companheira, ele foi tomado por uma dor insuportável, ainda mais com a morte de seu filho, que estava prestes a nascer. Ele jurou vingança e começou a reunir seu exército. Enquanto isso, a equipe ainda não sabia do perigo iminente. Eles finalmente chegaram ao cofre e, conforme Dieter havia previsto, a sala estava cheia de armadilhas de segurança. Para desarmá-las, eles enganaram um zumbi idoso, o forçando a acionar as armadilhas. No entanto, o zumbi, que parecia ser muito fiel ao seu líder, preferiu levar um tiro na cabeça em vez de ser usado pelo grupo. Sem alternativa, a equipe encontrou um zumbi mais jovem, claramente inexperiente, que parecia ter acabado de se transformar em zumbi e ainda não entendia o que estava por vir. Tudo estava indo conforme o plano. O zumbi foi usado para ativar as armadilhas, e como ele era imortal, ele não teve dificuldade. Porém, no final, ele foi esmagado. Depois de ativar as armadilhas, chegou a hora da grande habilidade divina. Em apenas meia hora, o especialista em fechaduras conseguiu decifrar o cadeado mais difícil do mundo. Quando a porta foi aberta, uma enorme pilha de dinheiro apareceu diante deles, confirmando que o milionário realmente falou a verdade. No entanto, enquanto eles estavam ocupados pegando dinheiro e planejando a fuga, não perceberam que a filha de Scott havia fugido, determinada a encontrar sua amiga sozinha. Enquanto isso, o rei zumbi já estava montado em seu cavalo de batalha e havia reunido seu exército para atacar o prédio onde a equipe estava. A primeira vítima do ataque foi Maria, ex-companheira de combate de Scott. Além disso, ela era apaixonada por ele. Infelizmente, antes que pudessem ter alguma relação, ela foi morta pelos zumbis que invadiram o local. Scott agiu rapidamente, mas foi cercado por zumbis que sabiam artes marciais. O restante da equipe começou a escapar por outros caminhos, mas o guarda-costas, que já havia conseguido a cabeça da rainha zumbi, não se importou com o dinheiro e decidiu abandonar o grupo. Então, Lily teve que usar a serra elétrica de Van der Rohe para cortar outra rota de fuga através da parede. No entanto, esse atraso foi fatal, pois Van der Rohe e Dieter ficaram cercados por Zeus e seus zumbis alfas. Ele usava uma máscara para proteger seu único ponto fraco. Os dois esgotaram todas as suas balas, forçando Van der Rohe a recorrer à luta corpo a corpo, mas o rei zumbi era incrivelmente forte, e nenhum humano comum poderia derrotá-lo. Quando Zeus estava prestes a morder Van der Rohe, Dieter, em um ato de coragem, usou todas as suas forças para empurrar seu companheiro para dentro do cofre, e antes de morrer, trancou a porta para protegê-lo. Enquanto isso, Martin já havia escapado, mas logo percebeu que a cabeça da rainha zumbi, que ele tanto queria, havia sido trocada sem que ele percebesse. Antes que ele pudesse fazer algo, a tigresa infectada apareceu silenciosamente atrás dele. O homem foi atacado e eliminado brutalmente pelo animal. Por outro lado, Scott usou sua vasta experiência e força física para abrir caminho através da horda de zumbis, mas o influenciador digital não teve a mesma sorte e acabou sendo mordido. Seu destino já estava selado. Aceitando sua morte, ele olhou para o dinheiro voando pelo ar e decidiu explodir as granadas que carregava, sacrificando-se para garantir a fuga de Scott e Lily. Os dois chegaram ao telhado, onde a pilota ainda estava terminando de consertar o helicóptero, mas Zeus conseguiu os alcançar. Sem alternativas, Lily pegou a cabeça da rainha zumbi e a usou para ameaçar o rei zumbi. Surpreendentemente, isso funcionou, já que Zeus tinha sentimentos profundos pela rainha. Isso deu tempo suficiente para Scott embarcar no helicóptero e tentar escapar. Quando Zeus percebeu o que estava acontecendo, reagiu de imediato, mas já era tarde. Lily viu que a situação estava perdida, então jogou a cabeça da rainha zumbi do alto do prédio, que caiu no chão e se despedaçou. Scott e Peters poderiam ter aproveitado para
para fugir, mas Scott se lembrou que sua filha estava desaparecida. Ele precisava encontrá-la, mas restavam apenas 10 minutos antes que uma bomba nuclear fosse lançada. Embora Peters quisesse bater em Scott, ela era sua velha amiga e acabou cedendo. Enquanto isso, Kate, guiada pela intuição feminina, realmente conseguiu encontrar sua melhor amiga escondida. Porém, ao tentar sair, deram de cara com o exército liderado por Zeus. Eles avançaram e Kate atingiu alguns zumbis. Isso também deu a Scott uma pista de onde procurar sua filha, e ele chegou a tempo de impedir que o rei zumbi a matasse. Com um disparo certeiro de lança-granadas, eles conseguiram escapar por um triz. Assim que subiram no helicóptero, pensaram que tudo finalmente havia terminado, mas Zeus não estava morto. Peters decolou rapidamente, mas o rei zumbi não iria deixá-los ir. Ele saltou em um último ataque e conseguiu agarrar o helicóptero. Então Scott entrou em combate com ele, mas no meio da luta, um disparo acidental atingiu a pilota. Zeus tinha uma força imensa e facilmente quebrou o braço de Scott. Enquanto isso, em vez de pegar a arma, Kate decidiu usar um extintor de incêndio na tentativa de esmagar Zeus, o que acabou indiretamente fazendo com que seu pai fosse infectado. Para piorar, a bomba nuclear já havia sido lançada e uma intensa luz branca iluminou o céu, seguida por uma enorme nuvem em formato de cogumelo subindo no ar. Quando recuperou a visão, Scott pegou a arma e deu um tiro na cabeça do rei zumbi. Logo em seguida, a onda de choque atingiu o helicóptero, o fazendo perder o controle e cair. Pouco tempo depois, Kate acordou do desmaio e percebeu que Peters e sua melhor amiga estavam mortas. Apenas seu pai ainda respirava, mas ele havia sido infectado e estava prestes a se transformar. Em suas últimas palavras, Scott disse que havia aceitado essa missão para deixar uma herança para Kate, sem imaginar que ela colocaria sua vida em risco por causa de sua amiga e que isso acabaria custando as vidas de todos. No final, pai e filha superaram anos de desavenças, mas infelizmente ela teve que tirar a vida de seu pai. Enquanto isso, Van der Rohe, que foi trancado no cofre por Dieter, sobreviveu. Apesar do cofre não ser à prova de roubo, resistiu à explosão nuclear. Ele carregou várias sacolas de dinheiro até encontrar um carro, com o qual chegou ao aeroporto e até alugou um jato particular. Uma aeromoça flertou com ele, e ele pensou que finalmente havia alcançado o auge da vida, prestes a desfrutar de riquezas. No entanto, ele começou a se sentir cada vez mais cansado e uma sensação de mau presságio tomou conta. Ao olhar para o braço, viu uma mordida horrível. A extinção dos zumbis não tinha sido completada. Então, o filme acaba.